Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Obrigado. A gente pede vocês para curtir, comentar e compartilhar o Evangelho com alguma pessoa que vem na intuição de vocês enviarem ou em grupos espíritas. A gente agradece bastante, o canal aqui é totalmente voluntário, então dependemos da ajuda dos nossos seguidores. Estamos muito felizes com todos os comentários que nós recebemos. Um grande abraço a cada um de vocês. No final a gente manda o abraço individual aí para o pessoal. Vamos iniciando então, domingo, dia 26 de janeiro do ano de 2025, indo para a finalização do mês de janeiro, primeiro mês do ano, já finalizando. Vamos entrar em conexão com Deus neste momento de Evangelho no Lar, já agora no início, entrando na conexão com Deus, tranquilizando um pouco o nosso corpo físico, deixando de lado um pouco os problemas da semana, entrando em conexão com Deus, com Jesus, com seu mentor, com a sua mentora, neste momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade superior. Enquanto eu faço a prece, nós vamos nos conectando. E a gente pede a autorização ao nosso mestre e amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar. E vamos para a nossa prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, no erro, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Deus, Jesus, espiritualidade superior e amiga, neste momento, iniciando este Evangelho no Lar, pedimos, mestre amigo Jesus, que essa conversa possa ser útil para todos nós, que possamos pegar a boa parte, entender, ressignificar e praticar os ensinamentos aqui adquiridos no nosso dia a dia. Querido mestre amigo Jesus, que as pessoas que possam encontrar este conteúdo no futuro ou hoje, daqui a uma semana, possam receber e sentir as mesmas vibrações e que este conteúdo possa também chegar às pessoas que estão com a necessidade de ouvi-lo. Nós agradecemos, vamos iniciando, que assim seja, graças a Deus. Iniciando o nosso Evangelho no Lar com o livro de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso, capítulo 112, Tabernáculos Eternos. Eu também vos digo, granjeais, amigos, com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus, isso está em Lucas, capítulo 16, item 9. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador identifica-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam, o Espírito proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos,
mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos deste modo a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre. Porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais delicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, acolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Mensagem aí de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Pão Nosso são mensagens que trazem reflexões com cortes do Evangelho de Jesus. Aqui Emmanuel está falando muito das nossas vidas atuais e como que o passado também influencia na nossa vida atual através das reencarnações. Estamos aqui no mês de janeiro falando do dia a dia, como sermos mais espíritas no dia a dia. Muitos de nós, às vezes, ainda estamos com os vícios de outras religiões, entendendo que a religião é apenas aquele momento que nós vamos ao templo. Isso faz parte da nossa crença, assim como o espírita pode ir na palestra 1 ou 2 vezes por semana, ou o católico ir à missa, ou um bandista ir à gira, enfim. Nós não estamos falando aqui de uma prática exterior dos homens e das mulheres, de irmos até o templo. Vamos então até o templo, seja ele qual for, seja qual religião você adotou nesta encarnação. Quando nós vamos lá ouvir os conselhos, rever os conselhos, quando nós vamos lá buscar a energia, nós entendemos o nosso psiquismo cognitivamente, que aquele espaço ali, um ambiente já preparado, muitas das vezes, coordenado por alguém mais experiente na religião do que nós, nos faz ligar mentalmente mais rápido e mais facilmente à espiritualidade. Mas o que nós estamos trabalhando no Evangelho neste momento do mês de janeiro, que é um mês também que nós falamos da saúde mental, mês de pontuarmos a importância da saúde mental, do cuidado da saúde mental. Quando nós cuidamos da saúde mental, estabilizamos ela, vamos modificando vários setores da nossa vida, pois a mente direciona sim o nosso corpo físico, as emoções controlam sim todo o nosso sistema, principalmente o de saúde, de imunidade, circulação sanguínea, enfim, nós estamos ligados ao cérebro. E também quando nós cuidamos das nossas emoções, como nós falamos na semana passada, nós não somos o nosso cérebro. Estamos além disso, pois somos um espírito. E sendo um espírito, tendo uma consciência superior, independente da sua religião, se você ouve este evangelho agora, mas não se considera espírita, qualquer religião que você for, budismo, católico, até mesmo os nossos irmãos evangélicos, algo superior existe em você. Algumas religiões vão dar outros nomes, consciência, enfim, mais elevada, mas tudo está ligado a algo que está além de nós, a vida além da vida. Temporariamente, estamos materializados no corpo físico, estamos ligados ao cérebro, às emoções, mas somos mais do que isso e podemos aprender a controlar. Voltando então no quesito religião, as religiões são o espaço que nós vamos para congregar sentimentos e vinculações de amizades também, com pessoas que pensam o mesmo tema que nós, e que lá nós conseguiremos, então, poder falar mais abertamente
das nossas religiões, dos nossos pensamentos, nos grupos de estudos, enfim, nas festas até que muitas religiões têm. Aquele momento, o cérebro então, o cérebro físico, ele aciona aquele espaço através da visualização, dos cheiros, do sentido, dos tatos, que nós estamos num local religioso. E muitas pessoas têm uma facilidade maior. Então tem pessoas que vão ter a necessidade sim de ir até um local religioso para elevar os pensamentos. Tínhamos uma médium lá no grupo espírita que eu participava da outra casa, que ela sempre falava que 2 ou 3 vezes por semana ela gostava de meditar numa igreja católica pequenininha que tinha num bairro. Ela ficava aberta de 10 da manhã às 5 da tarde. Era uma igreja muito simples e ela só conseguia meditar ali. Ela falou que quando ela entrava naquele espaço, ela tinha uma conexão maior. Ali, então, ela designou aquele espaço, mesmo sendo espírita, para um contato meditativo, o silêncio da igreja, as imagens que ali estavam. Quando nós falávamos na semana passada, então, da meditação, estamos falando aqui, mais uma vez, do nosso dia a dia, a importância, então, não de deixar de ir ao templo, mas também de ter um templo dentro de nós e dentro do nosso lar. Esse espaço, então, diário para sermos espíritas diariamente. Então, a religião, ela não irá te modificar, ela não irá fazer parte da sua vida se você coloca apenas o dia da semana para ir e praticar somente dentro da igreja o que o nosso Cristo nos ensinou. Então, o Espiritismo ele vem para ampliar este conceito de que não há problema nenhum, independente da sua religião, você pode considerar a filosofia espírita no seu dia a dia. Porque então o Espiritismo nos convida à reforma diária. Se nos reformarmos, se mudarmos as nossas atitudes, poderemos então começar a praticar os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia. E o que o Espiritismo contribui e muito para essa experiência? Entendemos então que há um plano espiritual, que a nossa casa pode ter espíritos circulando no nosso dia a dia e vamos ter essas intercorrências de espíritos bons ou outros não tão bons que podem às vezes nos atrapalhar. Mas mais do que isso, a condução diária do espírita é a condição de amar, de viver a vida espiritualmente falando. Quando nós falamos de vivenciar uma vida espiritual, nós não estamos falando de viver a vida pensando em espíritos ou em mediunidade ou em espiritualidade 24 horas. Até mesmo porque não há condições disso. Nós estamos na matéria e estando na matéria nós vamos ter contato com a realidade da matéria que nós estamos. Estamos reencarnados no planeta Terra com as experiências que está no planeta Terra. E assim sendo, vivenciaremos essa experiência. E nada é por acaso, nós aprendemos com o Espiritismo. Se nada é por acaso, estamos aqui para aprender algo com esse planeta, com a sociedade que vive neste planeta, com as leis que são construídas neste planeta, com as que modificam, com as que se alteram, com todas as adversidades, diversidades religiosas, enfim, que nós temos aqui. Isso para nós é um grande aprendizado. Já falamos aqui, aprender a conviver com o diferente, a não julgar, a entender as diferenças sociais, enfim. O planeta é assim para nos ensinar algo, E de alguma forma, queridos irmãos e irmãs, todos que estamos aqui estamos já com uma missão. A nossa missão primordial é a evolução e o aprendizado. É o primeiro passo que nós já estamos dando, independente da sua condição financeira, do local que você nasceu. Isso nós já aprendemos. E no dia a dia, não conseguiremos, como eu disse, vivenciar esse plano espiritual 100%. Só que quando nós vamos caminhando no Espiritismo, nós vamos aprendendo que a nossa vida diária
é aonde nós mais aprendemos sobre evolução. É no contato com os parentes difíceis, com os amigos que vêm às vezes nos buscar, o braço amigo, buscando ali algum aconselhamento. É nos filhos, nos sobrinhos, nos avós, nos netos, nos colegas de trabalho, no chefe ou nos funcionários. É neste momento, então, que nós vamos observando a condição diária do espírita. E aí, observemos bem, é que nós vamos observar de fato o verdadeiro espírita, ou melhor ainda dizendo, o verdadeiro cristão. Nos ensina Kardec, então, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele tem em domar as suas más inclinações, pelo início da sua reforma íntima. Kardec não fala de uma transformação total, até mesmo porque muitos não conseguirão nesta encarnação, a não ser os que já estão um pouco mais avançados, que são poucos. Então, para a grande maioria dos que aqui me escutam, inclusive eu que estou falando, todos nós estamos aqui, no mesmo barco, obviamente que em setores diferentes, de aprendizados, de construção, mas estamos seguindo e vamos observar que é na condução diária que nós vamos começar a entender o que é a verdadeira espiritualidade. E essa verdadeira espiritualidade é o que nós fazemos na nossa condução diária, é a própria vida. Vejamos um exemplo. Se nós desencarnarmos hoje, trocaremos evolutivamente, vibracionalmente, deixaremos então esse corpo físico e vamos passar para outro setor, o plano espiritual, independente da realidade que você terá após a vida, a sua realidade na vida além, independente para qual setor vibracional você for, umbral ou uma colônia, enfim, não importa, lá será a sua realidade espiritual. Você vivenciará então a sua realidade espiritual lá. Até brincavam com o Chico Xavier, né? Chico, o que você vai fazer depois que você desencarnar? Ah, meu filho, eu vou montar um centro espírita no umbral, que é para lá que eu vou. O Centro Espírita Umbralino, nome de céu. Chico, brincando ali, estava nos educando muito. Ele falava, independente de onde eu for, de onde eu estiver no plano espiritual, vou continuar fazendo o que eu faço na Terra, trabalhando, orando, ajudando os necessitados. Porque é isso que eu já faço aqui. Então, quer saber o que você vai fazer no plano espiritual? Ou a qual região vibracional você será destinado? Observe o que você faz na Terra. É simples assim. Ou o que você faz na maioria das vezes aqui na Terra. Então é nesse patamar vibracional, evolutivo, que nós vamos. A nossa vida atual é a vida espiritual. Somos espíritos materializados aqui. Somos independente da religião, da crença, de termos ou não uma crença, do país nascido, todos estamos na mesma condição. Estamos materializados num corpo físico temporariamente. Então essa é a nossa realidade espiritual. E aí nós temos uns refrescos. Quais que são esses refrescos? Quando nossa alma se desprende um pouquinho deste corpo físico. Quando isso ocorre, William? Quando meditamos, que foi o exemplo que eu dei na semana passada, quando aprendemos a meditar e vamos evoluindo nessa prática, quando oramos, nos desprendemos um pouco e nos ligamos aos nossos mentores, ou na hora de dormir, quando o espírito se desprende. Mas para conseguirmos uma facilidade nesse desprendimento, é preciso de uma qualidade de sono, e para isso também, como eu disse no início, cuidar da saúde mental, também cuidar da espiritualidade. Então, quando nós falamos, nós palestrantes espíritas, ou até mesmo o sacerdote da sua religião está falando de cuidar da vida espiritual, ele está falando de cuidar do nosso dia a dia. Em cada momento do nosso viver, nós estamos vivenciando a vida espiritual. Quer ver um exemplo? Quem é médium, não é médium apenas dentro do centro. É médium 24 horas por dia. Então você pode estar passando um café, você pode estar fazendo um almoço, você pode estar escovando um dente, que algum espírito pode se aproximar
trazer uma comunicação. O médium, então, vai se educando, obviamente, ele vai criando as suas proteções mentais, vai trabalhando, etc. Mas o exemplo que eu estou dando aqui é que a intuição pode chegar a qualquer momento do dia. Na condução diária, das nossas vidas, então, no trabalho, com os filhos, até mesmo no lazer, nós estamos vivenciando a vida espiritual. É por isso que muitas pessoas confundem. Nossa, então quando eu morrer, eu vou sair, meu perispírito vai ser diferente. Não, é a mesma coisa. Você vai estar numa outra condição, vivenciando aquela realidade naquele momento. E ali será a sua vida espiritual. E nesses breves refrescos que eu estou falando, que nós vamos em desprendimento ao plano espiritual, vamos tendo contato, tendo informações do que precisamos melhorar, dicas, né? Nós até vimos isso no livro aqui do André Luiz, como eu falei. Esse livro muito importante de ler, Os Mensageiros. Nós vamos entendendo ali como funciona esses desprendimentos. E sem esquecer que nós temos na vida diária o melhor aprendizado para a nossa espiritualidade. Então não adianta, pessoal, nós irmos ao centro, fazermos a caridade no domingo, ou no sábado, ou na sexta, e voltarmos para a nossa realidade e virarmos as costas para aqueles que nos pedem auxílio. Virarmos as costas para quem nos magoou, para aqueles que nos pedem perdão. O verdadeiro espírita cristão vivencia diariamente esta realidade. E não é fácil de início. Por isso que nós falamos tanto da reforma íntima. É diariamente na condução espiritual que nós vamos nos transformando, melhorando as nossas perspectivas, a nossa visão, parando o julgamento, compreendendo mais, tendo caridade. E ali como Emmanuel fala com Chico através dessa escrita. Quantos de nós estamos vivenciando o passado e tentando consertá-lo? A grande maioria. Passados esses que nos moldam a realidade de hoje, para o aprendizado de evitar os erros do passado, no agora, para conduzirmos um amanhã muito melhor. Então, controle-se hoje. Comece a reforma íntima hoje, para uma melhoria do seu futuro espiritual. Quando nós falamos futuro espiritual, reitero, não estamos falando nem de vida além da vida, estamos falando do futuro, talvez daqui a um ano. Porque é o seu futuro espiritual. Você não é o corpo físico, você está no corpo físico, logo você está numa vida espiritual, porque temos a consciência, a racionalidade, estamos ligados a Deus. Somos seres espirituais materializando um corpo. Eu lembro até no Evangelho, sempre falo dele aqui, há uns 2, 3 anos atrás, estávamos aqui, que a gente falava, vivencie a oração em cada momento da sua vida. Ao plantar, ao colher, ao fazer o alimento, ao trabalhar fora de casa, ao cuidar do filho, dos animais de estimação. Falávamos mais ou menos isso neste Evangelho. Porque a oração, não aquela de pararmos e verbalizar com Deus, mas no trabalho diário, na conscientização e na ligação com Deus, é a melhor prece. É como se fosse uma prece de cântico que nós elevamos a Deus. Do livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, tem uma parte aqui que vai dizer do Chico no trabalho ali na Fazenda Modelo. E às vezes, obviamente, como todos nós, Chico tinha alguns desânimos, mas Emmanuel sempre lembrava ele desse compromisso ético. Rômulo Joviano sempre cobrava dele desse compromisso ético. Em dezembro, mês de escrever o balanço anual da Fazenda Modelo para enviar ao governo federal, Chico e seus colegas tinham de trabalhar até mesmo aos domingos. Ele ficava sempre com as prestações de contas mais difíceis. Era o melhor escrevente da repartição.
Sabia gramática como ninguém e datilografava os textos em velocidade surpreendente, quase sem rasuras, direto no papel. Fazia apenas algumas anotações em uma folha ao lado e seguia em frente. Dava aula aos seus colegas, seus discípulos eram sempre promovidos e ele, Chico, continuava sempre no mesmo lugar. Chico encarava essa falta de promoção como uma lição de humildade e uma prova de sua insignificância. Paramos aqui para uma reflexão. Chico veio, muito provavelmente, meus irmãos, com o psiquismo e o cérebro físico muito bem preparado para psicografar 500 livros em vida, sendo mais de 380 deles livros muito profundos, com histórias gigantes. Então ele veio, obviamente, com um português muito impecável. Chico, para sustentar o seu corpo físico, porque o médium espírita não vive de mediunidade, a mediunidade é feita gratuitamente. Todos os livros do Chico eram doados direitos para instituições de caridade das mais diversas. E Chico ali então se sustentava como funcionário da Fazenda Modelo. E ele utilizava esse atributo, obviamente, da escrita ali na Fazenda Modelo. Então o médium ele precisa vir com germe, com a raiz disso para ajudar os espíritos na hora da psicografia. Então ali na condução diária dele, a vivência espiritual. E Chico, era espírita, compreendia a reencarnação e ele ajudava as pessoas a escrever melhor, a se expressar melhor, porque Chico então sabia. Essas pessoas eram promovidas e Chico não. Como que Chico ressignificava isso naquela época? Na condução da reencarnação. Nada é por acaso, eu estou aqui para trabalhar a minha insignificância. Muitos de nós já brigaríamos, obviamente, já denunciaríamos, já iríamos até o chefe perguntar se há algo há de errado. Mas Chico ali vivenciava o espiritismo mesmo, de fato, diariamente. Quer dizer que você vai conseguir fazer isso amanhã? Não. Talvez nem daqui a um mês. Mas é algo para nós observarmos na nossa condição diária. Em vários domingos de plantão, Chico perdeu a paciência. A caminho do escritório, ele viu um grupo em torno de uma mesa de sinuca, de jogo de bilhar, cercados de garrafa de cerveja, feliz da vida. Ele pensou, como pode? Era muita falta do que fazer. Os marmanjos tentavam encaçapar bolas e ele trabalhava como um louco. Emmanuel se materializa na sua frente e fala, Chico, não fale besteira. Deus colocou o bilhar no mundo para que certas pessoas se ocupem em tarefas, aliás, não se ocupem em tarefas piores. Em outros livros nós vamos observar que neste caso o Emmanuel fala com Chico, Chico, tudo é criação de Deus, nada é por acaso. Se existe o bilhar, é para controlar algumas pessoas. Talvez esses irmãos estariam ali cometendo crimes piores. Você tem que se contentar com o seu trabalho ao domingo, para que evite cair em algumas tentações. Ali a espiritualidade estava agindo. E muitas das vezes, nos nossos momentos de sem nada o que fazer, se nós não nos ocuparmos utilmente o nosso psiquismo, nós podemos cair na armadilha do ócio, da angústia ou irmos até para vícios. Então, obviamente, ninguém que está defendendo o vício do bilhar, claro que não, tudo que é vício atrapalha, mas Emmanuel estava mostrando ali para o Chico, tudo é construção de Deus, tem algum motivo. Esses espíritos ainda não irão evoluir nessa encarnação, e talvez o bilhar estão lhes distraindo para não cair no mundo do crime. Chico fechava os olhos para a diversão, algumas vezes à força. Certa tarde, ele teve uma conversa com os amigos interrompido por Emmanuel falando, você já está na hora de encerrar essa conversa. Já está há muito tempo perdendo tempo com conversas inúteis. Emmanuel também falava muito sobre o Chico, aliás, com o Chico, sobre as conversas inúteis. Não há problema nenhum, meus irmãos, em conversar. Mas quando nós estamos há muitas horas em conversas inúteis, é importante nós refletirmos as horas de desperdício. Qualquer momento é hora de aprendizado e reflexão. Emmanuel falava com Chico, Chico, você aproveitará tudo se você souber administrar os seus minutos.
Chico lia, escrevia, estudava, começou a atender os doentes do centro e todos os sábados ele e alguns amigos visitavam as famílias que moravam embaixo de uma ponte em Pedro Leopoldo. Levavam roupas e comidas, comentavam o evangelho. Um dia Chico ficou de mãos abanando. Sem donativos, só poderia levar água fluidificada. Os pobres esperavam pão de toda semana. Chico já estava quase decidido a faltar ao compromisso, quando Emmanuel aparece e recomenda que ele fosse de qualquer maneira. A ausência dele seria ainda mais frustrante. Enquanto pensava no assunto indeciso, viu surgir acima do portal de seu quarto uma frase resplandecente: "E eu não vos deixarei órfãos." Tomou fôlego, caminhou até a ponte com um grupo de companheiros e, desconcertados, explicou aos pobres os problemas. Só tinha água. Os irmãos tentaram atenuar o constrangimento. Providenciaram uma toalha, estenderam o pano sobre uma laje de cimento e colocaram copos sobre ele. De repente, um senhor aparece perguntando por Chico Xavier. Um casal de amigos de Belo Horizonte haviam mandado um caminhão de donativos. O caminhão estava na estrada. "Onde devo descarregar?" perguntou o recém-chegado. "Foi uma festa. Tinha tanta comida que sobrou até para os irmãos de uma favela ao lado." O trabalho de assistência social começou a receber muitas críticas. Chico todo dia sofria críticas pela sua assistência social. Muita gente acusava o espírita de ser demagogo e de se aproveitar da miséria para divulgar a doutrina. Além disso, as doações eram só um paliativo, apenas remediavam o problema. E o governo, e não os espíritas, deveriam cuidar dos pobres. Chico engolia a seco e investia na caridade. Só mais tarde, bem mais tarde, Chico começou a ter um discurso mais afiado. Ele começou a enfrentar os ataques com um argumento eficiente. Se uma casa está pegando fogo, devo enfrentar o incêndio com alguns baldes de água até que o bombeiro chegue. Jamais ficarei de braços cruzados. De uma outra vez, ele utilizou a frase: "O banho não resolve o problema de higiene do mundo, e nem por isso eu deixo de tomar o meu banho." Anos depois, ele utilizou uma terceira frase que seria também de Madre Teresa de Calcutá. Quando perguntavam a ela se não era muito melhor ela ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, Chico falava: "Tem pessoas que não têm forças nem para segurar a vara. É preciso, antes de tudo, alimentar para que ele se sustente e depois pegue a vara." Olha, pessoal, exemplos de Chico, né? Sempre que a gente fala aqui, muito forte, muito importante, todos que fazem a caridade, que também devem ser e devem fazer parte da nossa condição diária. Ultrapassamos aí até 3 minutos, né, dos nossos 30, mas vamos entrando na nossa meditação final, elevando mais uma vez o pensamento a Deus, nos transportando para um local, uma paisagem de natureza, para recebermos o nosso passe. Vamos sentar confortavelmente, buscando os fluidos da natureza em volta, das árvores, das flores, do rio, dos animais. Tudo na natureza emite as irradiações que nós precisamos, as vibrações necessárias para a nossa vida. Vamos buscar essas energias para o nosso corpo físico e para o nosso corpo perispiritual. Entrando em conexão com Deus, nos ligando a Ele mais um momento. E os mentores, esses irmãos tão queridos, vão se aproximando, irradiando as energias desde a nossa cabeça, numa limpeza total energética, limpando fluidicamente todo o nosso corpo perispiritual, em volta dos nossos corpos e em movimentos rítmicos. Neste momento, se você tem alguém no pensamento ou se você tem algum pedido, mentalize Jesus e peça. Peça a Jesus. Peça a Deus. Vamos mentalizar. Imagine neste momento uma luz guiando até a sua necessidade. Se for algo, alguma dor que você está sentindo,
Peça à espiritualidade superior ajuda neste momento. Senhor Jesus, neste momento, estamos aqui neste Evangelho, recebendo o passe em agradecimento e pedindo que o Senhor possa derramar as gotas de luz, de esperança e de amor sobre nós. Nos ajude na condução diária a sermos cada vez mais cristãos. Termos a ética, o amor, o respeito e o não julgamento nas nossas vidas. Que possamos compreender o espaço e o tempo do outro. Que possamos ter mais energia para conduzir a nossa própria vida. Entendendo que cada obstáculo, cada parente difícil, cada amigo desafio possa nos ajudar na nossa construção de aprendizado. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade tão ímpar para todos nós. Obrigado pela família do canal Na Luz do Espiritismo. E neste momento, com muito amor, com muito carinho, vamos pedindo autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando lentamente, abrindo os olhos, agradecendo a Deus, recebendo as últimas energias aí. Ainda dá tempo, quem esqueceu de pegar água fluidificada, água para fluidificar, né, perdão, uma garrafinha. Enquanto eu mando um abraço para vocês aqui, agradecendo, pedindo que comente aí, pessoal, cidade, estado, país, ou um nome, ou uma mensagem. Um abraço para Laís e Haddad, Beth Gomes, sempre aqui com a gente, nos ajudando, compartilhar. Maria Horner, dos Estados Unidos, um abraço. Sônia Valéria Gonçalves, um abraço. Sandra Bertani, Neide Guerreiro, acho que é dos Estados Unidos, o pessoal não está colocando o local, né, pessoal? Quem quiser que manda um abraço aí. André Almeida Costa, de Bom Jardim de Minas, grande amigo André, Manuela e família de Bom Jardim de Minas, grandes amigos, que Deus abençoe vocês. Dr. Marco Antônio, um abraço. Tiago de Oliveira, da Alemanha, um abraço para você e sua família aí. Miriam Senra, Além Paraíba. Conceição Costa, da cidade do Porto. Joana Dark de Jesus, gratidão. Nívia Rejane, um abraço. Sueli Silva. Natalícia Fonseca de Moraes. Gil Brito, Renata Maria, Maria José Soares, abraço. Alberto Mazola, de São Paulo, capital. Rosa Maria, Antônio Nivaldo, de Feira de Santana, Bahia. Nivaldo e Ana Maria, um grande abraço. Samuel José, abraço. Sônia Cardoso, Elaine, abraço. De João Pessoa, na Paraíba, Graça Lira. Lara Brito, do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Branca Ramos, de São Paulo. Ana Martins, Deus abençoe. Samária, de Fortaleza, no Ceará. Arthur Câmara. Ivanildo Araújo da Silva. Vinícius Vieira Júnior. Marinês Pereira, de Brejão, em Pernambuco. Abraço, amiga. Miriam Nova, da cidade do Rio de Janeiro, capital. Maria José Soares, de Barbacena, em Minas Gerais, abraço. Delcler, um abraço também. Alessandra, um grande abraço. Roberto, um grande abraço. Antônio Lopes Júnior, um abraço. Luiz Fernando Carvalho, de Atibaia, em São Paulo, Deus abençoe. De Guarulhos, em São Paulo, a Iva Araújo. De Ilhabela, em São Paulo, a Sônia Marinho. Lenis Pessoto, São Paulo, capital. Natália e Gisele, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Abraço, pessoal de BH. Zuleide Russo, um grande abraço. Várzea Paulista, em São Paulo. Fernando Haddad. Haddad, é isso mesmo. Maria Ângela Moreira, um abraço. Milene, não colocou sobrenome, um abraço, Milene. Viviane Antônio, de Campina de Monte Alegre, em São Paulo. Wagner Júnior, São Paulo, capital. Ricardo Bermudes, da Alemanha, um abraço, amigo, Deus abençoe. Cristina Rodrigues de Jesus, em Ibirité, Minas Gerais. Cláudia, Antônio e Cláudia, do Rio de Janeiro, Vieira, grande abraço. Lúcia Andrade, Deus abençoe.
de Itaboraí. Deus abençoe. A Lúcia perdeu agora, mãe querida. Que Deus abençoe você. Estamos vibrando por ela. Pessoal, vamos terminando o nosso Evangelho no Lar. Quero agradecer especialmente a cada um de vocês. Muitos que aqui estão escutando e não deixam o nome. Eu sei. Grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Aqueles que estão sempre aqui. Se você está chegando agora também, seja muito bem-vindo. Até domingo que vem, se Deus quiser.